Saúde a todos capazes do Senhor. Hoje vamos dar início ao nosso estudo. Um estudo o qual o tema é mais para Deus, menos para mim. Refletir um pouco sobre esse tema, falar um pouco sobre esse tema, pensar no que esse tema ele traz para nossas vidas, colocar esse ponto de partida mais para Deus e menos para mim. Diminuir o nosso eu, né? A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos diminuir para que ele venha crescer. Então, o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, ela precisa diminuir para que o Senhor ele venha crescer nas nossas vidas. E esse tema ele vem nos mostrar um pouquinho de como nós colocarmos isso em prática, de aprender a colocar Deus em primeiro lugar, Deus no centro das nossas vidas, colocar Deus sempre em primeiro lugar, que Ele seja a nossa prioridade e todas as outras coisas fiquem em segundo plano. E entender que quando nós cuidamos das coisas celestiais, quando nos dedicamos ao reino, nos dedicamos a Deus, Ele está cuidando de mim e de você também. Então hoje a gente vem refletir sobre isso, pensar um pouco no que eu quero, no que verdadeiramente eu tenho vivido. Será que eu tenho vivido para Deus? Será que eu tenho vivido para as coisas de Deus ou se eu tenho vivido para a minha vontade? Pense comigo, reflita, pense como está a sua vida aí, pense como você tem se colocado, você tem se apresentado, na importância de você entender que você precisa viver mais para Deus, que você precisa se dedicar mais a Deus, a importância de você entender isso. Porque muitas das vezes nós temos se dedicado a tudo, muitas coisas têm ocupado a nossa mente, muitas coisas têm nos ocupado, mas aquilo que é do Senhor, muitas das vezes temos deixado de lado. E não possamos viver assim. Nós temos que aprender a priorizar a Deus sobre todas as coisas, estar sempre ligado diretamente ao trono do Senhor, estar voltado a fazer as coisas dele, estar voltado diretamente ao Senhor, ser totalmente dependente do Senhor, não de falar de fala, mas de viver na dependência dele e acreditar que você é totalmente dependente, que ele tem cuidado de mim e de você. Então eu gostaria de, com vocês, abrir alguns tópicos aqui. Tem algumas perguntas ao qual eu queria que eu e você refletíssemos sobre esse tema e o que essas perguntas elas vêm trazer. A primeira delas diz assim: você se considera Deus importante? Qual é o grau de importância que você tem dado a Deus? É a segunda pergunta. Então vamos dar uma parada nesses dois pontos, nessas duas perguntas. Você considera Deus importante? Se você respondeu sim aí, então qual é o grau de importância que você tem dado a Deus? Interessante, né, essa pergunta, porque te pergunta se você considera e vai perguntar o grau de importância. Porque, assim, algumas coisas nós não consideramos importantes nas nossas vidas, algumas coisas eu e você não botamos, assim, como uma importância, mas qual o grau de importância nós damos às coisas? Algumas coisas têm um grau maior, outras têm um grau menor, outras têm muita importância e outras têm pouca importância. Então a pergunta me perguntando se você considera importante. Acredito que você tenha respondido aí que sim. E aí vem em seguida perguntando para mim e para você qual é o grau de importância que nós damos a Deus. E aí que chega um ponto que eu queria estar falando com vocês um pouco. Qual é o grau de importância que você tem dado a Deus? Será que Deus ele está sobre todas as outras coisas na sua vida? Ou será que trabalho, projetos pessoais, realizações pessoais tem ocupado o lugar de Deus, tem se colocado como prioridade na sua vida? Reflita comigo, pense se você tem dado a Deus verdadeiramente um lugar prioritário na sua vida, se você tem colocado Ele acima de todas essas coisas. Ou se você está preocupado demais com essas coisas que você muitas das vezes tem deixado Deus de lado. Se você tem se envolvido tanto com essas coisas que você não tem conseguido dar o lugar de prioridade ao Senhor. Então eu queria que você respondesse para você mesmo neste momento, reflita qual o grau de importância você tem dado a Deus. Qual grau você tem colocado Deus na sua vida? E essa terceira pergunta, ela é muito interessante. Ela vem perguntando para mim e para você. Você tem verdadeiramente colocado Deus no centro da sua vida? Você está botando Deus no centro? É Ele que organiza todas as outras coisas e todas as outras coisas giram em torno dele? Ou será que o centro tem sido outra coisa? Tem algum outro objetivo? Tem alguma outra coisa que você tem colocado no centro? Porque quando Deus está no centro, tudo que gira em volta, Ele tem cuidado. Mas o que será que você tem colocado no centro? Se você respondeu que Deus
Ele está no centro da sua vida, louva a Deus e engrandeça a Ele pela sua vida. Porque eu sei que Ele tem te sustentado e Ele vai continuar te sustentando. Mas se você pensou ou passou na sua mente neste momento outras coisas, eu quero te dizer que nada é mais importante, nada é mais valioso do que ter o Senhor no centro das nossas vidas. Que Ele nos conduza, que Ele nos guie, porque tudo que Deus tem para nós é maravilhoso. Ele tem o melhor. A palavra de Deus vai dizer que Ele bem sabe o pensamento que tem sobre nós. E são pensamentos de paz, querido. O que Deus ele tem para mim e para a sua vida é o melhor. É muito além daquilo que nós programamos, planejamos e esperamos. Então que nós possamos estar ligados diretamente ao trono de Deus. Que Ele possa ser o centro das nossas vidas verdadeiramente. Que todas as outras preocupações, elas venham estar esquecidas no Senhor. Por que esquecidas no Senhor? Porque quando eu lembro que eu tenho um Deus, que Ele sustenta a minha vida, que eu tenho um Deus que Ele tem me guardado e me sustentado, eu sei que todas as outras coisas cooperam para o meu bem. Tudo aquilo que sobrevive sobre a minha vida, eu creio que o Senhor está operando. Eu creio que vai ser vitória. Eu creio que Deus ele vai transformar. Eu não me guio pela vista, eu me guio pela fé. Isso que o cristão ele tem que refletir. Ele tem que viver essa palavra. Nós não podemos viver pelas circunstâncias daquilo que vemos, mas pelaquilo que esperamos. Amém? E aí a gente prossegue, né? Aí vem a pergunta número 4. Como tem sido sua vida com Deus? Nesse ponto eu queria dar uma parada aqui e que a gente viesse a refletir. Você aí reflita, como é que tem sido sua vida com Deus? Como é que você tem se dedicado a Deus? Como é que você tem buscado? Como é que tem sido o seu grau de empenho nas coisas do reino? Será que você tem feito de sua busca uma rotina? Porque eu vou a cultos. Eu oro de vez em quando. Ou será que você tem tido uma vida de intimidade com o Senhor? Será que você tem tido uma vida de busca constante ao Senhor? E aí você responde para você mesmo. Reflita sobre isso. Como é que você tem se colocado? E eu queria abrir um ponto aqui pra gente. É interessante, a gente fala assim, minha vida com Deus, está em dia, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho buscado, mas na hora de colocar isso em prática, muitas das vezes a gente não vê isso. A gente vê dizendo que está fazendo, mas na hora mesmo de fazer, deixamos isso para outra hora, para depois, tem muitas outras coisas, por isso vem o tema, mais para Deus e menos para mim. E aí a gente tem tirado muito tempo para nós mesmos, muito tempo para o que queremos, muito tempo para aquilo que nós temos olhado, planejado, e tirado muito pouco tempo para Deus. Você tem 24 horas, e será que nessas 24 horas que você tem do dia, qual é o tempo que você tem de se dedicar ao Senhor? Será que você consegue nesse dia você parar meia hora, 15 minutos, ler a palavra? Será que você consegue parar uma horinha para falar com o Senhor? O Senhor talvez ele tenha sentido falta da sua voz, da sua oração, do seu louvor, da sua adoração. Porque em meio a tantas coisas talvez você tenha ficado perdido e o seu tempo com Deus tenha diminuído. E a sua vida com Deus está ficando cada dia mais de lado. Seus afazeres eles estão te ocupando demais. Aí eu queria te chamar e falar para você que se Ele for o centro, todo o tempo você vai ter tempo para Ele. Com todas as tuas coisas você vai ter um tempinho, porque Ele vai estar coordenando todas as outras coisas. Não deixe Deus de lado, não. Coloque Ele no centro, sua prioridade ao levantar. Que Deus ele seja sempre o guia do seu barco, que Ele possa estar diante da sua vida sempre. Amém? E a nossa quinta pergunta diz assim: será que você realmente está vivendo para Deus? E aí você já respondeu essas outras 4 perguntas anteriores, você já refletiu sobre isso tudo e agora você responde. Com tudo isso que a gente já falou aqui, que você refletiu, será que você está vivendo verdadeiramente para Deus? O que você acha? Eu acho que uma pessoa que ela consegue viver verdadeiramente para Deus, Deus ela está no centro da vida dela. Todas as outras coisas são secundárias e Deus ele é prioridade. Tudo que ela faz gira em torno de Deus. Não Deus em torno de outras coisas. Então, quando a gente vive verdadeiramente para Deus, Ele é o primeiro, é o nosso ponto de acesso, é a nossa prioridade toda manhã, é a nossa prioridade todos os dias da nossa vida.
E tudo que nós pensamos ou fazemos gira em torno dele, gira em torno de buscar, de fazer a vontade do Senhor. Interessante que a palavra do Senhor vai dizer assim, para mim e para você, preste atenção, olha o que diz a palavra do Senhor. Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas a vocês. Glória a Deus. Então, buscai primeiro o reino dos céus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Então, todas essas coisas que você tem se preocupado, que você tem muitas das vezes deixado tomar o lugar de Deus, quando você buscar Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser colocadas, querido, na sua vida, acrescentadas. Tudo aquilo que você tem se preocupado, tudo aquilo que você muitas das vezes tem se deixado envolver, vai acontecer na sua vida. Mas você precisa entender que Ele precisa, querida, precisa ser buscado acima de todas as outras coisas. Deus, Ele não é secundário. Na minha e na sua vida, Ele tem que ser prioridade. O lugar prioritário tem que ser do Senhor. Quando você busca Deus, você busca também a sua justiça. A palavra do Senhor em Provérbios 24:12 diz assim: e não pagará Ele ao homem segundo as suas obras? Em Gênesis 18:21 diz assim: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. A justiça de Deus é retidão da sua natureza, aquilo pelo qual faz, que é reto igual a medida. Deus, Ele é muito justo, querido. Deus, Ele é justo, justo. Na minha e na sua vida, Deus, Ele é muito justo para fazer muito mais. Então, quando nós buscamos os reinos dos céus, quando nós fazemos o Senhor, a palavra dele vai dizer que Ele vai pagar o homem segundo as suas obras. Então você tem se preocupado demais. Muitas das vezes você tem deixado muitas outras coisas tomar o lugar de prioridade de Deus. Não deixe tomar o lugar de prioridade de Deus na sua vida. E eu queria falar com você que todas as outras coisas que às vezes nós queremos de Deus, nos aproximamos dele porque queremos, são secundárias. Muitas das vezes nos aproximamos de Deus por alguns tópicos que foram separados aqui, ó. Cura para a enfermidade, prosperidade financeira, um casamento feliz, paz no lar, vencer causa na justiça, emprego, carro novo, casa nova, um milagre e outras coisas. Eu quero te dizer que todas essas coisas serão acrescentadas quando você buscar Deus em cima de todas as coisas. Quando Ele for o centro, quando Deus for a tua prioridade, todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Deus, Ele tem cuidado de você, Ele sabe o que você necessita. Só que você precisa entender que Ele tem que ser prioridade na minha e na sua vida. É menos para você e mais para Ele. Quanto menos você viver para as suas vontades, quanto menos você achar alguma coisa, pensar alguma coisa e viver a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, mais você se aproxima dele. Mais e mais você se chega a Ele, e o Senhor, Ele se chega a você. A palavra de Deus vai dizer que se aproximarmos a Ele, se chegarmos a Ele, Ele se chegará a vós. Então o Senhor, cada vez que nós nos achegamos a Ele, mais Ele se chega a nós, mais perto, mais intimidade. Então é isso que nós temos que buscar para a nossa vida. Ter mais intimidade com o Senhor, buscar mais as coisas do céu, buscar estar sempre ligada às coisas de Deus e fazendo aquilo que o Senhor lhe deseja. Muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, é família, é vida pessoal, e temos muita coisa, igreja, ministério, finança, mas quando Deus está no centro, todas essas coisas Ele tem cuidado. E eu e você não precisamos ficar cuidadosos disso, porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado do nosso dia a dia, da nossa vida. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Querido, não é comida nem bebida, é paz e alegria no Espírito Santo. A alegria, nossa força vem do Senhor. Precisamos começar a viver e entender isso. E glorificar o nome do Senhor em todas as situações. E muitas das vezes estamos preocupados com muitas coisas. Em Lucas 17:20 diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não vem de modo visível. Por isso que muitas das vezes as coisas elas estão se perdendo, as pessoas elas estão se deixando levar. Porque o reino de Deus ele não vem com aquilo que você possa ver. Você sabe, você vê na palavra do Senhor tudo, mas
O reino de Deus não é visível aos seus olhos. E muitas das vezes você se atrai pelaquilo que é visível aos seus olhos. Mas o reino dos céus, ele vai chegar para mim e para a sua vida. E temos que estar preparados e buscar ele com toda a nossa força. Porque o reino do céu, ele é ganhado por esforço. E nós temos que nos esforçar para conseguir, querido, entrar nos reinos dos céus. E verdadeiramente, querido, receber a palavra, ser chamado bendito do meu Pai e buscar intimidade com Deus. E às vezes a gente tem que ter cuidado com a contramão do mundo, que às vezes é Deus e o mundo no caso as práticas mundanas, as coisas que não provêm de Deus. E muitas das vezes nós nos encontramos nesse caminho meio indeciso daquilo que nós vamos colocar na nossa vida, do que vamos fazer. E muitas das vezes muitas coisas elas vão tomando o lugar de Deus na nossa vida e nós deixamos. Não possamos, querido, deixar nada tomar o lugar de Deus na nossa vida, que a nossa escolha sempre seja sempre a Deus, sempre as coisas que provêm dele, e que todas as outras coisas, todas as práticas mundanas, aquilo que não convém, aquilo que não condiz com a palavra do Senhor, nós possamos abandonar e nos dedicar e viver mais e mais para o Senhor. Quando nós começarmos a viver essa palavra, nós conseguiremos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Se colocarmos Deus no centro da nossa vida, receberemos o fruto das promessas que Ele tem para nós. Então, se você quer viver as promessas de Deus, se você quer falar com autoridade sobre as coisas de Deus, você tem que começar a colocar Deus no centro da sua vida. E você vai viver o que Deus ele tem preparado para mim e para você. Fique com essa palavra. Terminaremos na outra parte esse estudo, falaremos mais um pouco mais profundamente. Reflita sobre isso, reflita sobre o que você tem feito até aqui e que o Senhor Jesus ele venha abençoar a sua vida.